boa tarde, boa noite. O meu grupo ele vai falar sobre os frutos dos cerrados, mais especificamente sobre a gabiroba. Meu grupo é composto por mim, Alexia Borges, pela Beatriz Gonzaga, pela Micaele Marra. Introdução. Como a gente sabe, o cerrado ele possui uma fauna e uma flora extremamente rica, e a gente vai dar ênfase nesse trabalho sobre as espécies frutíferas, que são exóticas, que é o exemplo da gabiroba, que são espécies que apresentam características sensoriais intrinsecas, elas têm um alto valor nutricional, e isso contribui para que elas se tornem atraentes, despertem curiosidades, tanto para ser exploradas, quanto para motivar pesquisas e a sua comercialização. Características botânicas. Então, a gabiroba, ela pertence ao reino Plantae, do filho Magnoliophyta, da classe Dicotyledônia, da ordem Mytalis, da família Mytacia e do gênero Campomanesia. E a espécie é a Campomanesia spp. Então, a gabiroba, ela possui algumas espécies populares, que é o caso da gabiroba branca, gabiroba, campucci, gabiroba e gabiroba do campo. A gabiroba, ela apresenta 25 espécies distribuídas entre o México e a Argentina, só que no Brasil são encontradas apenas 15 espécies nativas do país. Ela pode variar tanto de arbusto até árvore. Então, né, aqui pela imagem, a gente vai ver o início do desenvolvimento. Então, aqui no A é o início do desenvolvimento. Logo no B, aqui nessa imagem representativa do B, a gente tem a formação da raiz primária, né? No C, a gente tem, aqui a gente pode perceber a emissão dos paracotiledôneos. Na figura D, a gente vê os paracotiledôneos expandidos e o início do desenvolvimento eófilo. E na imagem E, a gente vê o início da fase tiriodenta. Então, as árvores da gabiroba, elas podem atingir até 25 metros de altura, elas possuem um tronco tortuoso, bastante ramificado, suas cascas são amareladas, e o descamante, em placas finas, e copa bem desorganizadas. Já os arbustos e o subarbustos, eles possuem de 0,3 m de 0,3 metros até 2 metros de altura, e eles apresentam ramos amarelados. As folhas elas são opostas, simples, inteiras, com pontuações translúcidas, ápice agudo, base obtusa, membranácea, elas são levemente avermelhadas quando nova, elas possuem uma face ventral prurinosa e uma dorsal amarelada quando adulta. Então, as flores elas são auxiliares isolados, possuem pedicelo glampro, são brancas, suas cores são brancas, as séptolas possuem formato triangulares, são agudas, ciliátulas, as pétalas são ovais, conchiformes, possui androceu com muitos estames e as anteras são pequenas e rimosas. Então, o ovário ínfero é placentado axial e o estigma é captado. Os frutos, eles são globosos, eles possuem de 2,0 a 2,5 centímetros de diâmetro e 6 lóculos. As sementes. Cada fruta, eles apresentam entre 6 a 8 sementes de tamanho pequeno, reiniforme, pardas, possui uma polpa amarelada quando madura, como podemos observar aqui pela imagem. Então, o habitat. A gabiroba, ela pode estar presente nos fitofissiomas do cerrado, que são eles as matas ciliares, o cerradão, o campo sujo e no cerrado. As condições endaflogmáticas. Então, eles vegetam bem em qualquer altitude, a gabiroba. Elas são resistentes a geadas, períodos de precipitação, solos pobres, grande ocorrência de incêndio e alta incidência dos raios solares. Ela pode vegetar em solos pobres, ela produzirá frutos com a melhor qualidade, claro, em solos mais ricos, em condições adequadas de adubação e até irrigação.
ela deve ser cultivada em solo pleno, solo bem fértil, drenado, rico em matéria orgânica, irrigado nos primeiros anos após o plantio. Ela não tolera terreno alagadiço ou sujeito a encharcamento. A exploração da gabiroba. O fruto pode ser consumido in natura e a polpa pode ser utilizada na culinária, na fabricação de geleias, sucos, doces, sorvetes, etc. Como não se sabe sobre os fatores antinutricionais e tóxicos que pode haver nas cascas das frutas ou sementes, não é recomendável mastigar. A gabiroba possui um alto valor nutricional por possuir proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas e fibras, e pode ser utilizada no consumo de forma regular, pois auxilia no alívio da diarreia e disenteria. Ela possui propriedades, suas folhas possuem propriedades medicinais adstringentes e antidiarreicas. Pode ser utilizada para reduzir os níveis de colesterol e glicose no sangue e auxiliar em caso de anemia e enfraquecimento por possuir ferro e bastante vitamina C que melhora a absorção de ferro. Aumenta a disposição e a produção de energia no organismo por conter vitaminas do complexo B, previne a osteoporose por ser rica em cálcio. Ajuda a emagrecer, pois possui muitas fibras, que auxiliam na saciedade. O chá das folhas auxilia no controle do colesterol e gripe, e o banho de assento com a infusão da casca trata diversos problemas urinários. Também a infusão das folhas auxilia no controle e no alívio de dores musculares. Os indígenas usam as folhas, casca do tronco e caules para tratar feridas e infecções na boca, dor de dente, dor de barriga e induzir o parto. Pode também ser utilizada em ornamentação, pois as flores são muito bonitas. Pode ser utilizada para reflorestamento de áreas degradadas. E a sua madeira tem uso limitado, infelizmente, pois é pouco durável e é muito utilizada, pode ser utilizada como lenha e carvão, mas na construção civil tem um uso limitado. Propagação. A forma de propagação deve ser definida conforme facilidade de germinação da semente, quantidade de plantas produzidas, se quer se produzir em escala comercial, importância das características agronômicas das cultivares, se você quer repassar da planta-mãe para a próxima geração. Vou falar agora sobre a propagação sexuada. A principal forma de propagação sexuada é por sementes, e que contém algumas limitações, pois as espécies do cerrado apresentam muita dormência as suas sementes, e por isso apresentam baixas taxas de germinação, possuem sensibilidade das sementes à secagem de armazenamento, pois são sementes recalcitrantes, no caso da gabiroba, desenvolvimento lento das plantas em campo e predação intensa dos frutos, que são sempre retirados os melhores frutos do campo, o que diminui, né, a quantidade de plantas de frutos que possam produzir plantas vigorosas. As sementes são recalcitrantes, devendo ser semeadas imediatamente após a extração. O início da germinação ocorre com a embebição da semente. E a semente da gabiroba possui a mucilagem, que é uma substância gelatinosa que envolve a semente e retém a água, constituindo uma barreira mecânica que impede a germinação. Sendo assim, a eliminação da mucilagem em várias espécies consiste em sua fermentação, e essa operação, ela, além de livrar a semente, ela auxilia no controle de doenças transmissíveis. A gabiroba tem um tempo de fermentação de 3 dias. O plantio deve ser feito em pleno sol, em lugares livres de encharcamento, o espaçamento recomendado é 3x3 ou 2x2. Nas covas, deve-se fazer uma adubação de 1 kg de cinzas, 4 litros de composto orgânico e 20 gramas de 10-10-10. E o plantio deve ser feito a partir de novembro. No desenvolvimento inicial, alguns cuidados devem ser tomados, como a irrigação a cada 15 dias nos primeiros 3 meses, cobrir as superfícies com serragem para manter a umidade e eliminar plantas daninhas. Depois, quando a planta iniciar a nova brotação, deve-se adubar com composto orgânico, mais 20% de esterco de galinha curtido, mais 20 gramas de 10-10-10, e deve-se distribuir os nutrientes a 5 centímetros abaixo e a 20 centímetros do lado no caule no mês de outubro, quando a planta iniciar a nova brotação. Para a produção de mudas, o substrato deve ser arenoso, com pouca matéria orgânica, o local deve ser arejado, pegando sol na parte da manhã, e a planta é polinizada principalmente por abelhas do gênero bombos. Então, na produção de mudas, primeiro se inicia com o preparo do substrato, depois se coloca esse substrato em sacos de polietileno, faz o transporte dos sacos. A colheita dos frutos e faz a remoção da mucilagem, né, em água corrente com auxílio de uma peneira. Faz também a semeadura, utilizando 2 a 3 sementes a 1,5 a 2 centímetros de profundidade, e os tratos culturais, o manejo dessas mudas para depois realizar o transplantio. A forma de propagação assexuada agora
Bom, o uso econômico dessa forma de propagação é justificado quando os suprimentos de genótipos de alta produtividade são limitados e os principais métodos são estaqueia, porquinho, mergulho, enxertia e cultura de tecidos. Geralmente é mais utilizada na produção comercial de mudas, por ser mais eficaz e rápida que a propagação por sementes. Então, escute ao avaliar a propagação vegetativa por estaqueia, herbácea, lenhosa e angabiroba, concluiu que a espécie é de difícil enraizamento, mesmo utilizando o A e B. O método de auporquia também não se mostrou eficiente em Campomanésia xantocarpa, de acordo com Teleginski. A propagação vegetativa por enxertia, garfagem e fenda cheia apresentou-se viável para Campomanésia xantocarpa, de acordo com Albuquerque. E Frason et al., ao estudar a germinação in vitro da gabiroba, observou a possibilidade de armazenamento em freezer. Teve boas médias de germinação in vitro em 3 horas de germinação a 25 graus Celsius, em meio de cultura padrão. Bem, falando agora da colheita. Nas etapas de colheita, a gente tem colheita, transporte, armazenamento e comercialização dos frutos. E há uma grande perda desses frutos e gerações de coprodutos. Isso que a gabiroba é uma fruta climatérica. E isso significa o quê? Que quando está no processo de maturação, a gabiroba ela acaba aumentando a sua taxa respiratória devido ao aumento de etileno, e isso faz com que os frutos fiquem bastante perecíveis. Por isso, a geração de muitos coprodutos, que são o aproveitamento da matéria-prima, né? E de seus resíduos para a produção de polpa, suco, sorvete, picolé, licor. E eu vi até que a marca Colorado, que é uma marca de cerveja, produziu uma cerveja para homenagear o cerrado, que é a base de gabiroba. Bem, um dos maiores gargalos, né, da inserção das espécies nativas do cerrado no mercado é o curto período anual de frutificação. Elas frutificam muito rápido, e a perecibilidade dos frutos, devido a eles serem frutos climatéricos. E isso obriga os produtores a colherem uma grande quantidade de frutos de uma vez só, para processar tudo no mesmo dia ou congelar para processar depois. Então, a frutificação, né, da Campomanésia xantocarpa, que é a gabiroba do campo, dá-se nos meses de setembro e outubro, e os frutos ficam maduros na duração de 15 a 20 dias no mês de novembro. Já a Campomanésia adamantio, que é a gabiroba branca, tem-se a frutificação entre os meses de agosto e novembro, e a maturação dos frutos de outubro a dezembro. Foram as duas variedades que encontrei informação sobre a maturação dos frutos e o período de frutificação. E o momento de colheita é definido quando os frutos apresentam uma facilidade para se destacarem dos galhos, né, dos arbustos, e apresentam coloração verde amarelada, como a gente pode notar aqui na imagem. Então, do período de flor a fruto leva em torno de 2 meses, 60 dias. Então, é importante que as pessoas que têm interesse em experimentar o fruto ou utilizar ele para fabricação de polpas, sucos e afins, fique de olho nisso, né, para não perder o tempo de colheita. E o transporte do fruto maduro, ele requer bastante cuidado. Como eu disse, é um fruto perecível e ele tem a casca muito fina e grande quantidade de água, né? Então, isso faz com que ele amasse muito fácil. Então, sugere-se que o processamento e o congelamento seja feito rápido, para não perder o fruto. E após a colheita, a gente tem o processamento dele, e para isso, primeiro tem que se fazer uma limpeza, onde é retirado folhas e galhos ainda no campo, e depois é feita uma pré-seleção, né, excluindo os frutos rachados, frutos podres e verdes. Depois é feita a lavagem, onde se lava com água corrente, deixa de molho na água sanitária de 15 a 20 minutos, e depois escorre o fruto, para então poder fazer o preparo da polpa, onde você tem que ter uma peneira e um vasilhame para recolher a polpa, a mucilagem. Então, na peneira, você vai macerar o fruto, espremer ele ali na peneira, e vai ficar a casca e as sementes. E a mucilagem, né, que é a polpa, ela vai ficar no vasilhame, e já pode ser usada imediatamente, ou então acondicionado em sacos plásticos para conservação em refrigeração. A refrigeração deve ser de menos 15 a menos 18 graus Celsius. Aqui a gente tem a polpa, a mucilagem, né, que é a forma mais utilizada comercialmente, devido a ser uma fruta perecível. A gente quase não encontra, né, o fruto para vender, mas a polpa. E é isso que a gente tinha para passar sobre a gabiroba. Um dos desafios para a exploração desses frutos nativos do cerrado
principalmente porque os estudos sobre o desenvolvimento dessas espécies nativas cerradas são poucos, mas em contraposição a um grande potencial a ser buscado, né? E partindo desse ponto, o conhecimento a respeito da gabiroba é importante para a sua inserção no mercado consumidor, preservação em seu estado natural e implantação das futuras lavouras comerciais. Aqui nossas referências, meu muito obrigada.